Graça e a paz, meus irmãos. É uma satisfação, uma alegria mais uma vez nós estarmos aqui juntos para mais uma vez fazermos uma meditação acerca da palavra de Deus. Eu quero nesta oportunidade falar acerca, nós estamos fazendo um estudo, do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, e nós falamos do capítulo 1, falamos acerca da genealogia, acerca de muitas coisas, e agora nós vamos falar acerca do capítulo 2. E o capítulo 2, ele começa da seguinte maneira, vamos ler versículo 1 até o 3. Diz assim: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Meus irmãos, nós sabemos que Belém, aonde ocorreu o fato, era um território de Israel, e era um território dividido em 4 distritos políticos, era dividido entre a Judéia, Samaria, Galileia e Idumeia. A Judéia ficava ao sul, Samaria ficava no centro, a Galileia ficava ao norte e a Idumeia ficava ao sudeste da região. E Jerusalém ficava na Judéia, e era a sede do governo do rei Herodes, que reinava sobre 4 distritos políticos. Após a sua morte, os distritos foram divididos entre 3 governantes. Belém era uma cidade pequena, no entanto, e ficava a 8 quilômetros de Jerusalém, e era situada num monte alto, num lugar bem alto. A palavra Belém significa casa do pão. Na antiguidade era chamada de Efrata. E Belém, ela tem uma história antiga, uma história de grandes acontecimentos, Por exemplo, foi em Belém que Jacó enterrou Raquel, sua esposa. Foi em Belém que viveu Ruth ao casar-se com Boaz. Foi em Belém foi a terra natal de Davi, foi onde Davi nasceu. Quando Davi ele fugia de Saul, ele era fugitivo, e ele ficava ali nas cercanias de Judá, ele expressa a certa feita que um dos seus maiores desejos era beber das águas do poço de Belém, Talvez inconscientemente o seu espírito clamava pela água que Jesus se oferecia e se referia, Jesus disse assim: quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez Davi já fazia, o seu espírito já clamava por essa água, e ele dizia assim: meu maior desejo é beber dessa água. Hoje em Belém, onde é o lugar indicado para o nascimento de Jesus, não é certo, não é um lugar onde se tem uma grande certeza, mas segundo os historiadores e os arqueólogos, foi o lugar do nascimento de Jesus. Foi construído lá uma igreja que é chamada Igreja da Natividade, ou Igreja do Natal, O curioso é que essa igreja ela só tem uma entrada e uma saída. Ela só tem uma porta, aonde se entra e se sai. E a porta dessa igreja, ela tem média de 60 a 70 centímetros de altura. É uma porta minúscula. Então, o que acontece? Para entrar na Igreja da Natividade, na Igreja do Natal, tem que se entrar de joelhos. Tem que se entrar
agachado, rastejando. Quem é alto tem que rastejar para entrar. Quem é mais baixo um pouquinho, se ajoelha, abaixa a cabeça e entra na igreja, né? Devido ao tamanho da sua porta, o tamanho da sua entrada. E o que a entrada dessa igreja está querendo dizer? É que para entrar na presença de Jesus, já tem que entrar em joelhos, já tem que entrar se humilhando, já tem que entrar agachado, já tem que entrar abaixado, numa condição de humildade, de entrega total a Deus, né? Um sentimento de humildade. E na realidade nós sabemos que a casa do Senhor realmente merece essa reverência, né? A Bíblia diz assim: guarda os teus pés ao entrar na casa do Senhor. Ah, que bom seria, meus irmãos, que todos que entrassem na casa do Senhor entrassem com esse sentimento de humildade e submissão, né? Porque hoje vem-se a casa do Senhor e vem-se de qualquer forma. Vem na casa do Senhor, vem mascando chiclete, vem vestido de qualquer forma, vem falando qualquer coisa, e entra-se na casa do Senhor hoje sem nenhuma reverência, sem nenhuma submissão, né? Eu me lembro que contaram-me uma certa vez a história de um pregador muito famoso, convidado para pregar em um congresso, e nesse congresso esse pregador subiu. Ao chegar, todo mundo esperando, ele subiu ao altar, ao púlpito que tinha sido montado ali, ao palanque, naquele ginásio, né, para poder pregar, e ele subiu com o peito estufado, cabeça erguida, não cumprimentou ninguém, e subiu com arrogância muito grande ali, naquele lugar, naquele altar, e ele pregou, e dizem que o Espírito Santo não estava com ele. Ele pregou e a coisa não aconteceu, Deus não agiu, Deus parece que não falou, as pessoas não sentiram a presença de Deus. E ele desceu daquele altar muito envergonhado, muito entristecido com aquela situação, e ele desceu muito cabisbaixo, um sentimento de humilhação muito grande. E quando ele desceu, que ele estava descendo, que Deus tomou uma mulher por profecia e disse para ele assim: olha, se tu tivesse subido da forma que você desceu, eu teria te usado poderosamente nas minhas mãos, né? Ou seja, mas como você subiu com toda aquela arrogância, achando que podia fazer as coisas sem a minha presença, eu não te usei. A realidade é essa. Então nós temos que ter reverência para entrar na casa do Senhor. Mas continuando no texto aqui, Herodes, a Bíblia fala do rei Herodes, né? Esses versículos que nós lemos. Herodes, ele era conhecido como Herodes o Grande. Esse aqui era o Herodes o Grande. Ele era descendente de Esaú, irmão de Jacó, e era um homem, diz a história, de coração muito maldoso. Ele foi promotor de grandes chacinas, né? Foi um homem que promoveu a chacina dos inocentes, por exemplo, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, para tentar eliminar com Jesus, tentar eliminar com a vida do Senhor. Ele mandou matar centenas de crianças. Ele era um homem tão maldoso que ele mandou matar a sua esposa preferida, a que ele mais amava, uma princesa macabeia chamada Miriane. Ele mandou matar ela, mandou matar um dos seus cunhados, que era sumo sacerdote no templo. Ele mandou matar seus filhos e outras tantas pessoas mais. Augustus diz que preferia ser um porco de Herodes do que ser um filho de Herodes, porque Herodes ele mandava matar os próprios filhos.
Herodes era um homem super desconfiado, ele desconfiava até da própria sombra dele. Ele só chegou ao reinado, ao cargo de rei, não porque ele merecia, mas porque foi por causa de intrigas, de manobras que ele fez, indicações, né, dos romanos, aquela coisa de QI, de quem indica, e o uso constante da espada para eliminar os rivais dele, né? Então ele chegou ali ao trono. E quando Herodes ficou, a Bíblia diz que quando os sábios chegaram perguntando pelo rei dos judeus, Herodes ficou perturbado com a notícia do nascimento de um novo rei, porque ele tinha medo até da própria sombra, né? E todo o povo de Jerusalém ficou perturbado com ele. É assim que o texto diz, no versículo 3. Quando Herodes ficou perturbado com a notícia do nascimento do novo rei, e todo o povo de Jerusalém ficou perturbado com ele também, né? Por quê? Porque quando um líder assume uma posição de liderança por meios que não sejam os legítimos, ou seja, os meios de Deus, ele causa alvoroço e destruição a ele, a sua família e ao povo liderado. E quando um líder lidera sem orientação divina, nenhuma vida está salva. Nenhuma vida está salva. Ou seja, Herodes, ele ficou preocupado, ele vivia preocupado, ele vivia na sua mente insana sobre uma ameaça, porque ele viveu uma vida errada, descontrolada. Herodes fez muito mais inimigos do que amigos, ou seja, amigos quase nenhum, né? Herodes tirou muitas vidas, Herodes aprontou muito. Então quem vive uma vida desregrada, a tendência dessa pessoa é viver realmente preocupada, viver realmente sem saber o que fazer. Qualquer coisa que ele faça ou qualquer coisa que apareça de novo é uma ameaça para ele, né? E diz que os sábios chegaram e perguntaram: onde está o menino que nasceu, o novo rei, né? E nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. E quando os sábios chegaram aonde Jesus estava, nós temos que entender que muita gente monta ali aquele presépiozinho, Jesus numa manjedoura, Maria e José no estábulo ainda, com os animais, e os três reis magos, né, ali presenteando Jesus. Nós temos que entender que tudo isso é uma inverdade. Tudo isso é uma questão que foi criada ao longo do tempo e se tornou uma questão comercial hoje, mas quando os sábios chegaram ali em Jesus, José e Maria já não estavam mais vivendo numa estrebaria, estavam vivendo numa casa. Jesus é citado como uma criança no texto, não como um bebê. Entendeu? Herodes, quando mandou matar as crianças, mandou matar de 2 anos para baixo. Ou seja, quando os sábios chegaram, Jesus não tinha acabado de nascer. Havia passado um tempo, havia passado uns anos. Jesus já estava com aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos quando os sábios chegaram. Já estava numa casa, né? E os sábios vieram do Oriente, não se sabe de onde eles vieram, e nem quantos eram. Se fala em 3 homens, né? Se falam em 3 reis magos, né? Citam o nome desses homens, mas a Bíblia em momento nenhum fala que eram 3. A Bíblia em momento nenhum fala quem eram esses homens. Não. Julga-se ser 3 por causa dos 3 presentes que foram dados. Mas nós não podemos afirmar que era 3, podia ser 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, de onde esses homens vieram?
há algumas sugestões. A Bíblia nos dá algumas sugestões, mas nós não temos certeza. A primeira dessas sugestões era que esses homens eram judeus, que haviam permanecido na Babilônia, depois do exílio, né? Depois que o povo foi libertado do cativeiro, esses homens haviam permanecido lá, eram judeus, e conheciam as predições do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Então, é uma das hipóteses. Segundo, era que esses sábios do Oriente, eles estudavam muitos manuscritos antigos do mundo todo, e eles estudaram acerca da vinda do Messias nesses manuscritos. E terceiro, simplesmente era que eram homens do Oriente que receberam uma mensagem especial, extraordinária de Deus, e a estrela que os guiaram até Cristo. Inclusive o texto bíblico da nossa língua portuguesa chama esses homens de magos, mas a palavra magos aqui é uma palavra hindu-europeia e tem o sentido de sabedoria e grandiosidade. Então no original não eram magos, no original eram sábios, homens mestrados, mestres em religião e ciência, homens estudados, né? Então existe a lenda de que era Gaspar, Belchior e Baltazar, porém isso aí não condiz com a palavra de Deus em hora nenhuma, ok? Não, a palavra de Deus não fala quantos eram, quem eram, de onde vieram, não. Ela só nos dá essas sugestões, né? Sabemos que eram homens estudiosos da sua época. E o que nós podemos aprender com esses sábios que vieram do Oriente? Nós podemos aprender, por exemplo, a ter uma atitude correta diante de Jesus, né? Hoje, quando nós chegamos diante de Jesus, nós queremos ganhar presentes dele, né? Senhor, dá-me. Os sábios, diz a Bíblia, que vieram e trouxeram presentes para Jesus. Olha só a diferença. Então, na presença de Jesus, eles trouxeram presentes para ele. E nós vivemos pedindo presentes para Jesus, né? A Bíblia diz que eles vieram de longe, centenas de quilômetros, uma viagem fatigante, uma viagem custosa, perigosa. Naquela época não era, as viagens eram viagens terríveis, no meio do deserto. Vieram de longe buscar Jesus. E muitas vezes nós ficamos com preguiça de ir à igreja, que é do lado de casa ou 2 esquinas de casa, para buscar Jesus, para adorar Jesus. Terceiro é que eles vieram, eles falaram assim, ó, aonde é nascido o rei? Porque nós viemos para adorá-lo. Ou seja, a atitude que nós temos que ter para com Jesus é adorar. É adorar ao Senhor, né? Então nós podemos aprender com esses sábios essas coisas. Nós temos aqui nesses 3 versículos, no mínimo 3 classes de pessoas diferentes. Primeiro, os sábios, que procuravam Jesus para adorá-lo. Nós temos aqui Herodes, que se opõe a Jesus e ao Evangelho. Nós temos aqui os sacerdotes, escribas e fariseus judeus, os que ignoram a Jesus. Então o que realmente interessa na presença de Jesus é a adoração. A bem da verdade é que nós não se nos dá uma descrição detalhada desses homens, não se nos diz quantos eles eram, não se nos diz como eles relacionaram a estrela com o nascimento de Jesus e nem como estavam vestidos. A verdade é que esses sábios
que quer tenham sido, de onde quer que tenham vindo, eles vieram com um único propósito: viemos para adorá-lo. Então, irmãos, na presença de Jesus, a gente entra para adorar. A gente entra para adorar na presença do Mestre. Amém? Então, vamos aprender isso nestes 3 versículos bíblicos. Por hoje nós vamos ficar por aqui, né? E vamos seguir adiante, mais na frente, a partir do versículo 4, entendendo acerca de toda essa questão aí que envolve o nascimento do Senhor Jesus, ok? Deus abençoe, a graça e a paz a todos os irmãos, e continue nos acompanhando aí os nossos estudos, com as nossas meditações, que são muito simples, mas que com certeza serve para nos dar um norte, ok? Deus abençoe, fique na paz do Senhor.